Paz do Senhor a todos. Mais uma aula aqui para vocês, alunos do DINC. Espero estar podendo ajudar vocês aí nesse período de isolamento temporário, né? Já a gente está na igreja lá com as nossas aulas normais, com o nosso professor Antônio e os demais, tá bom? A gente vai falar hoje, para dar continuidade à lição de vocês, a aula anterior a gente falou sobre a certeza da salvação. E hoje a gente vai falar sobre o que é justificação. É a aula quinta, a quinta aula do livro de vocês. O termo é a justificação. Só que assim, a gente não vai conseguir falar tudo para vocês hoje, tá? Então a gente vai dividir em partes, tá bom? A gente tentou fazer um resumo para estar podendo passar para vocês entenderem um pouquinho o que é a justificação. Alguém já parou para pensar o que é justificação? Algumas vezes eu vou fazer algumas perguntas retóricas, tá bom? Mas é para você refletir. E como foi dito na outra aula, vocês dão pausa no vídeo, procurem onde está escrito na Bíblia, onde a gente vai ler, tá bom? Pausa o vídeo, procura e volta o vídeo novamente para acompanharmos todo mundo junto. Combinado? Então tá bom. Vamos fazer uma pequena oração, tá? Para dar início e a gente vai começar com o nosso tema justificação. Feche seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, damos graças, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de poder, Senhor Jesus, estar aqui na Tua presença para aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Vem, Senhor, dar-nos sabedoria, Senhor Jesus, compreensão e que possamos guardar em nossos corações. Vai de encontro, Senhor Jesus, em cada lar nesta tarde ou a hora que os nossos ouvintes estiver ouvindo. Senhor, sê com eles, Senhor, guarda os Teus corações, Senhor Jesus, para viver debaixo da Tua santidade. E possamos, Senhor Jesus, viver mais e mais para a Tua obra, e tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Então vamos lá, procura no livro de vocês, o livro do DINC, para quem não tem o livro, procura no celular, tá? Vai ser na página 37, que foi enviado aí no grupo do WhatsApp para vocês. Quem está assistindo também a aula e quiser participar, é só dar um alô que a gente adiciona vocês no grupo, tá bom? Página 37 fala sobre a justificação. Aí a primeira pergunta que vem: o que é justificação? Na teologia cristã, justificação é aquele ato de Deus pelo qual o pecador, que é responsável por sua culpa, eu, você, que está debaixo da condenação e ira de Deus. Mas esse pecador crê em Cristo e assim ele é declarado justo, reto e absolvido por Deus, o juiz. E aí, um dos maiores tratados singular das Escrituras Sagradas que trata sobre o tema justificação é a Carta de Paulo aos Romanos. Lá ele fala muito bem como fomos justificados. Ou seja, o homem estava na depravação do pecado, Deus estava irado com o homem não tinha paz com Deus, e aí Jesus veio ao mundo, morreu por nós, e aí fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. E aí, o que acontece? Houve uma reconciliação entre o homem e Deus com essa justificação. E aí, entre o homem e Deus, havendo essa justificação, nós ficamos em paz com Deus, né? Existe uma grande diferença entre paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus foi feita quando a gente foi justificado pela obra expiatória de Cristo na cruz. A gente crê que Jesus perdoou os nossos pecados e Ele veio e morreu por um culpado, né? Ele morreu pelos injustos, sendo uma pessoa justa. E aí, o que acontece? Quando a gente ouve a justificação, a gente ficou em paz com Deus, nos reconciliamos com Deus. E aí, quando a gente continua
seguindo os caminhos de Cristo, vivendo em santificação, vivendo para a obra de Deus, sendo grato por tudo que Ele nos faz, transformando as nossas vidas, tendo um novo nascimento, vivendo para a obra de Cristo, aí a gente tem a paz de Deus. Quando a gente até falou no outro vídeo um pouquinho, a paz de Deus é que ela entra em nosso ser, ela transborda em nosso ser e ela dá paz. Você consegue enfrentar todos os desafios, todos os obstáculos, passa por crise, passa por doenças, passa por qualquer coisa, porque você tem a paz de Deus em seu coração, dando paz, porque a nossa vida aqui é para viver para a obra de Cristo, porque a nossa vida aqui é passageira. Tá? Foi dito até na outra aula. Tá? Ficou mais ou menos certo o que é paz com Deus, paz de Deus. Então a gente vai estar falando da paz com Deus. Quando Deus nos relacionou novamente a Ele, mandando o seu Filho ali para morrer por nós ali na cruz, tá? A palavra justificação, ela é derivada de duas palavrinhas no latim. A primeira é justus e o verbo facere, que quer dizer fazer justiça ou justificar, justificação. Mas biblicamente entendemos o termo justificação não fazer justo, e sim declarar justo, ou seja, é um ato de Deus declarativo da graça de Deus, pelo qual ele declara os pecadores livres da culpa do pecado e das consequências por meio da fé na expiação em Cristo Jesus. Ou seja, pela fé você recebe justificação. Pela fé no sangue de Cristo você recebe justificação. Pela fé que Ele morreu na cruz por nós, você recebe a justificação. Então ela não é por mérito, não é por obras que a gente consegue, não é porque a gente é justo. E sim um justo morrendo por vários injustos, pelos pecadores. Isso é justificação. Às vezes eu fico pensando, né? Aí pensa você aí, às vezes pensando num grande amigo seu, alguém que você ama muito. Será que você daria o seu único filho para morrer, para justificar aquela pessoa, para salvar aquela pessoa, para trazer aquela pessoa à liberdade? Pois é, Deus fez isso por nós, né? Homem justo, inocente, e Ele veio nos trazer justificação, nos declarar justos pela cruz. E quando eu começo a pensar nisso, eu começo a pensar, não é por obras humanas, não é porque uma pessoa é melhor do que a outra, mas porque Deus quis justificar, Ele quis mandar seu Filho para nos justificar, ou seja, nos trazer de volta ao relacionamento com Ele, trazer essa paz com Ele novamente. Então Deus declara os pecadores justos por causa da obra de Cristo. Isso tem que ficar em nossa mente, não por nossas próprias obras. Por quê? Uma vez que a justiça de Deus é justa e perfeita, Ele pronunciará o julgamento sobre todos os homens, de acordo com as suas obras, né? Nenhum homem pode receber justificação por suas próprias obras, pois o homem não pode a si mesmo justificar, mas sim ser declarado justo ou inocente por um único juiz. Eu fiz um desenho mais ou menos para vocês entenderem. O pessoalzinho do DINC sabe que por enquanto eu estou sem a lousa, mas eu vou solicitar, né? A gente precisa solicitar uma lá para a sala. E eu fiz uma forma para vocês entenderem mais ou menos como que funciona a justificação, tá bom? Vamos ver se dá para vocês focarem. Em cima tem Deus como juiz, do lado o promotor, que é o inimigo das nossas almas, do lado direito, né, de vocês está o advogado, Jesus Cristo, e no meio ali está o réu, você, eu, como réu. O que esse desenho significa? Deus como juiz, e aí o promotor ele começa a te acusar,
falar que você não é merecedor, falar que você é indigno, falar que você não vale nada, falar que você não merece gratidão, falar que você é um pecador, falar que você não sabe por que Deus te ama tanto se você não é merecedor. E aí vem o seu advogado, Jesus, e aí ele fala, não, ele não merece, mas eu o justifiquei pela minha morte na cruz, eu o torno justo. E aí você é justificado perante o juiz. Entenderam mais ou menos? Espero que deu para entender o início, né? No livro de vocês tem uma memorização muito boa em Romanos 3:24, que diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Olhe lá no livro de vocês, página 37. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Parece meio redundante, né? Mas gratuitamente por sua graça. Ele te concedeu gratuitamente, por quê? Por graça, pela sua graça. E o que é graça? A favor não imerecido. Aquilo que você não merece, mas Deus quis te dar. Né? É o inverso da misericórdia, né? A misericórdia é aquilo que você merece. Só que aí Deus pensa por sua infinita misericórdia e fala, não, vou te dar mais uma chance, porque ele está arrependido, porque ele se humilhou, porque ele se quebrantou. Mesmo você merecendo, Deus tem a misericórdia e não te pune. Já a graça é algo diferente, é o que você não merece, mas ele te dá. Como a nossa justificação, ele nos justificou. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Vamos lá para a nossa página 38. Fazer algumas perguntas, porque a gente começa a questionar assim, mas peraí, então se eu sou justificado, Deus me reconciliou com ele, ele me perdoou, então eu posso pecar? Não. Você vai continuar pecando? Não vai. Porque se eu não sou pecadora, se eu não peco, eu sou uma mentirosa. Nós somos pecadores, estamos no mundo, estamos sujeitos. Mas o que não pode é você viver pecando. Você vai pecar. Mas você não pode viver no pecado. Né? E a justificação, deixa eu ver se fica mais claro. Vamos supor, a justificação, quando você é justificado, é no ato. Deus quis te justificar quando você creu que Cristo morreu por nós e perdoou os nossos pecados e morreu na cruz por nós, né? Ele, no lugar de um injusto como eu e você, um justo morreu em nosso lugar, nos justificou, nos creditou, nos imputou por fé, por sua graça, a justificação. E aí ele nos livrou da condenação do pecado, condenação da morte eterna, condenação de ir direto para o Sheol, ou seja, para o inferno, porque ele nos justificou. Então aquela depravação total que o homem estava dentro do pecado, dos seus delitos, como diz no Romanos capítulo 1 e 2, se você ler lá e estudar, o homem estava na depravação, mas aí Deus o libertou, ele justificou, então ele livrou dessa depravação, dessa condenação eterna e justificou-nos com o Pai. Cristo Jesus nos justificou com o Pai, foi ali nosso advogado, justo e juiz, e nos justificou e nos livrou dessa condenação. Porém, você vai continuar pecando, só que isso tem que começar a partir de você, uma vida cristã, uma vida que você tem que começar a buscar santificação. Ou seja, muitas vezes as pessoas, elas falam justificação e santificação é a mesma coisa. Não, elas não são sinônimo. Justificação é um ato, você recebe de Deus, pela graça de Deus, né? E já a santificação tem que vir de você. Você tem que se santificar progressivamente. Cada dia que passa você tem que ser melhor. Cada dia que passa você tem que buscar ser melhor. E como que eu consigo buscar ser melhor? Eu consigo através de buscando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, que é a única verdadeira prática para as nossas vidas. Ela é vida, ela é eficaz, ela é que nos garante essa mudança contínua em nossas vidas,
porque através disso o Espírito Santo também vai nos moldando, vai nos ajudando, vai nos auxiliando, e isso vai trazendo santificação, e aí eu vou deixando os pecados. E quando eu me encho do Espírito Santo e busco a santificação, eu reconheço os meus pecados, eu me quebranto. Quando eu erro, eu peço perdão. O Espírito Santo me convence do meu erro, porque é uma coisa muito interessante. O Espírito Santo de Deus nos convence do nosso pecado e nos faz nos humilhar perante ao Senhor. Já o inimigo de nossas almas, ele só quer nos acusar o tempo todo. Então, a gente tem que ter bem isso nas nossas mentes. Quem nos acusa é o inimigo, quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. E aí essa santificação, ela tem que ser contínua nas nossas vidas. Então tem que ficar bem claro, justificação e santificação são algo diferente. A justificação você recebe da obra expiatória de Cristo. A santificação são você que vai se moldando com a ação do Espírito Santo na sua vida todos os dias, buscando a palavra de Deus, buscando ser melhor, buscando ser um cristão, seguidor de Cristo verdadeiro, fazer o que Ele nos orientou, que Ele nos ensinou, fazer e viver a verdade, tá bom? Uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui no livro de vocês, na página 38, que está dizendo assim, ó: se pudéssemos comparar a salvação com uma grande árvore frutífera, a justificação representaria o tronco, o alicerce, né, de tão importante que ela é. Já a salvação é tudo aquilo que Deus opera tanto na vida presente como na eternidade, em favor daqueles que depositam a sua confiança em quem? Em Cristo Jesus. Justificação é a obra de Cristo na cruz em favor do homem. Já a santificação é a obra de Cristo do Espírito Santo realizada em nós, porque habitam em nossos corações. Já esse é o lado prático da salvação. E aí tem uma outra pergunta. Fui justificado, então não tenho mais pecado, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, tem até uma certa denominação que fala, né, uma vez salvo, salvo para sempre, só que eles entendem isso diferente, não é bem assim. Eles falam, eles têm essa visão, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso pecar. Não, peraí, não é assim. Você tem que perseverar até o fim, você tem que viver uma vida de santidade, você tem que controlar, ter domínio próprio, você tem que gerar o fruto do Espírito Santo. Lembra de Gálatas? O fruto do Espírito Santo é longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio e assim vai, tá? Lê lá que você vai entender. O fruto é como se fosse uma tangerina com vários gominhos dentro. Aqueles são os frutos, são os gomos do fruto que você precisa ter quando você está cheio do Espírito Santo. Então isso tem que viver na sua vida. E se você está cheio do Espírito Santo, você não pode viver pecando. O Espírito não é santo. Se você está cheio de um Espírito Santo, você tem que procurar uma vida de santificação, uma vida de santidade. Então tem que ser uma mudança contínua na sua vida. E essa transformação, ela tem que transparecer. Ou seja, então eu não posso viver pecando. Porque senão daqui a pouco, vamos supor, se eu não busco ser cheio do Espírito Santo, né, se eu não busco a santificação, o que vai acontecer? Daqui a pouco eu estou achando que pecado é normal. Ou seja, eu peco hoje, aí amanhã eu peço perdão, mas o Senhor reconhece que eu sou falho. No outro dia eu cometo o mesmo pecado. O Senhor reconhece que eu sou falho. Depois eu faço o mesmo pecado. E assim fica uma coisa tão natural que daqui a pouco eu acho que não é pecado mais. Aí vem a parte da lei, né? Porque se vocês lerem lá na leitura devocional de vocês, no Romanos capítulo 3, do 19 ao 26, ele fala. Só que a lei ali, quando Paulo começa a explicar e você começa a estudar o contexto, a lei ela veio para nos mostrar que somos pecadores, mas quem nos justifica é só a graça de Deus. É você crer e a fé na obra da expiação
de Cristo que morreu na cruz. Um justo morrendo por pecadores. Um justo morrendo por injustos. Isso é justificação. É graça de Deus. É favor imerecido. Tá? Qual é o propósito dessa graça de Deus? Eu fico imaginando. Qual o propósito dessa graça? Por quê? É como se fosse assim. Você está preso, algemado. E Deus vem, quebra todos os cadeados, quebra todas as correntes e te deixa livre. Te liberta da escravidão do pecado, te liberta da condenação do inferno. Ele te justifica. E nossa obrigação como os cristãos é ser gratos e buscar a santificação, porque tudo faz parte da salvação do cristão. São 3 tópicos muito importantes, 3 aspectos da salvação que não pode estar fora. Que primeiro é a justificação, santificação e glorificação. Justificação passada, ele justificou. Ele morreu por nós na cruz. Ele morreu por nós pecadores. Ele pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Santificação. Ele vai me tirar do domínio do poder do pecado. E eu vou me santificar a cada dia e vou tentar não pecar contra o meu Pai. E se eu pecar, eu peço perdão e não cometo novamente. E aí eu vou buscando uma vida de santificação, de retidão. Vou mudando o meu caráter, eu vou buscando mais o caráter de Cristo. Vou moldando a minha vida. E aí eu vou me livrando do poder do pecado. E aí depois vem a glorificação, que é quando seu corpo será glorificado e você não vai mais precisar, vai estar livre totalmente do pecado e vai ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Então são 3 aspectos fundamentais de uma salvação. E aí a gente começa a ver aqui no livro de vocês também uma boa definição de justificação. Justificar significa declarar justo, alguém culpado. Justificação é o ato pelo que o homem, passando de seu estado de pecador condenado, se torna justo e digno da vida eterna. Aí a gente lembra do nosso Pai, dando seu Filho, e o seu Filho nos tornando irmãos dele, e nos tornamos filhos por adoção de Deus. Uma coisa muito bonita também que está aqui no livro de vocês, página 38 ainda. Justificação é um ato da livre graça de Deus pela qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita justos aos seus olhos, somente por nos ser imputada a justiça de Cristo que recebemos através da fé nele. Imputado, acreditado, Ele colocou crédito em você, Ele justificou você por livre graça. Crédito, sem você receber, sem você merecer. Então ele imputou crédito, sem você merecer coisa alguma. Tem uma parte na Bíblia que fala assim, que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. E ele teve que mandar o seu filho justo, inocente, para morrer por mim e por você, e nos justificar, e nos reconciliar, e nos trazer a paz que estávamos separados dele, a paz com Deus, né? E aí depois, quando a gente começa a buscar a santificação, a gente encontra a paz de Deus, né? Para nos dar tranquilidade, para nos ajudar a passar por todas as dificuldades, por todas as crises, por todas as provações. Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele nos capacita. E isso é gratificante, você tem que ser grato por isso, sempre. E aí na continuação aqui do livro de vocês, está escrito assim, nenhum homem pode receber justificação por suas próprias obras, pois o homem não pode a si próprio fazer-se justo, mas sim ser declarado justo ou inocente por um juiz, igual aquele desenho que eu passei para vocês. Na página 39 já diz assim, consciente do seu estado de condenação, esta pergunta tem preocupado o homem da antiguidade. Qual pergunta? Qual é a necessidade de justificação?
Para que eu preciso ser justificado? Para você ser livre da condenação. O pecador sabe que para agradar o justo Deus, ele precisa ser reto também. Deus não é reto? Deus não é justo? Então você tem que procurar ser justo e reto. Mas quando descobre que por si mesmo jamais poderá se tornar justo, aí o homem decide reconhecer que precisa aceitar a justificação, que é uma obra exclusiva de Deus. Exclusiva somente de Deus, não do homem. Ninguém será desculpado diante de Deus, porque tem a revelação de Deus através da natureza criada e através da sua própria consciência que aprova ou reprova seus atos. Isso daqui, essa parte onde do livro de vocês está escrito isso, ninguém será desculpado diante de Deus porque tem revelação de Deus através da natureza criada e através da sua própria consciência. Sabe o que quer dizer? Que aí às vezes a pessoa se confunde. Peraí, não entendi. Eu não vou ser desculpado das minhas obras, mas eu sou justificado sem minhas obras. Deus me deu por graça, por que eu vou ser julgado por minhas obras? Você busca santificação, você tem que dar frutos. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas será que eu serei julgado pelo quê? Já que Cristo me justificou na cruz. Você vai ser julgado por suas obras. Cada um, independente de ser você ou quem quer que seja, será julgado conforme os seus procedimentos. No final, todo mundo será julgado conforme os seus procedimentos. Não se importe que muitos aí, em vez de pregarem o verdadeiro evangelho, estão distorcendo a palavra de Deus, pregando só riquezas, prosperidade, coisas que não são o evangelho de Cristo. Não se importe, porque no final cada um será julgado conforme os seus procedimentos. Então você só tem que fazer o quê? A sua parte. Você tem que buscar ser melhor. Você tem que buscar ser igual a Cristo. Você tem que ser grato a Ele. Fazer a obra que o Pai lhe permitiu. Usar de todas as ferramentas para pregar o Evangelho. Uma das coisas muito legais que esses dias a gente estava conversando em minha casa. Uma coisa fundamental, nessa crise aí de isolamento que fecharam todas as igrejas, todos os lugares que aglomeram pessoas, eu concordo, eu acho que a gente tem que seguir sim a regra, porque a gente também tem que fazer a nossa parte, né? De higiene, lavar as mãos e evitar ambientes aglomerados, porque nós não falamos que temos amor ao próximo, então agora é hora de mostrar o amor ao próximo, né? Só que você também pode continuar pregando o evangelho através dessa tecnologia aí que Deus nos deu, a internet, né? Em vez de usar para coisas banais, começa a pregar o evangelho, começa a falar de Deus, começa a falar as mudanças que Deus tem feito em sua vida, começa a mostrar o fruto que Deus encheu você do Espírito Santo para fazer. E se você não tem ousadia, busque ao Senhor. Paulo, quando ele instruiu o amado Timóteo, Timóteo era um rapaz tímido, ele era um rapaz embaraçado. Mas aí Paulo incentivou, ele discipulou, ele foi lá, orientou e falou: pregue a palavra, vive a palavra, não esqueça da palavra, medite nela dia e noite. E o que é a palavra? A Bíblia Sagrada de Deus. Então viva ela, estude ela, medite nela, seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Porque se não fosse a graça de Deus, a misericórdia dele, a gente não estaria aqui. A gente já não estaria aqui. Mas ele, por seu amor, ele nos justificou. E agora a gente tem que viver uma vida de santidade para a gente perseverar até o fim e a gente alcançar a nova Jerusalém, a vida eterna com Cristo. Amém? Uma coisa também, eu não vou me prolongar muito porque o vídeo acaba ficando muito extenso. Então eu quero ler só mais uma parte aqui no livro de vocês, da página de 39, para ficar bem firmado em nossos corações. Por exemplo, a fonte da justificação. O pecado fez com que o homem perdesse a relação de comunhão que tinha com Deus. Lembra que a gente conversou? No início, quando fora criado, ele ficou culpado, condenado e separado de Deus.
Agora, através da justificação, Deus restaura sua relação original para com o homem. Ele nos fez com que a gente tivesse paz com Deus. Por isso não há mais culpa, já não há mais condenação, não há mais separação. Logo, a justificação é a mudança de relação diante de Deus com o homem. E essa mudança é o resultado da graça de Deus para com o homem. É graça. Não merecíamos, mas Ele nos concedeu por seu infinito amor esta graça, né? E aí eu quero deixar uma reflexão para os irmãos nessa noite antes de finalizar a aula. Deus, Ele não nos deu a sua palavra para que possamos fazer somente avaliações racionais, somente para a gente tentar entender o julgamento de Deus, entender por que tudo isso. Ele não nos deu a sua palavra para nos obrigar a obedecer, ou decidir se vamos obedecer ou não. Ele nos deu a sua palavra porque ela é verdade, porque ela é viva e ela faz mudança ao que crê. Uma vez eu ouvi um palestrante dizendo que às vezes quando as pessoas estão aprisionadas em prisões, né, em cadeias, infelizmente a gente conhece muitos que se perderam na juventude e foram para lá. E muitos livros são dados a eles, né, para ler. Nenhum convence do seu pecado. Nenhum o traz ao arrependimento. Nenhum traz mudança de vida. Mas quando alguém resolve ler este livro, a Bíblia Sagrada, ela traz mudança, ela traz conforto, ela traz encorajamento, ela te mostra quem você é e mostra quem Deus é, soberano e criador de todas as nossas vidas. E por graça, por amor, nos deu o seu único Filho para morrer numa cruz por nós e nos justificar. E precisamos ter essa fé. Fé que Ele perdoou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus o Pai. Amém? E é assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E até a próxima aula.